Olá, meu nome é Heloísa, bem-vinda a mais um mergulho das maravilhosas obras de Leonardo da Vinci. Neste trabalho vamos mostrar a você a análise da obra A Virgem das Rochas. Vamos lá? Imagine alguém que trabalhava como pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, matemático, físico, químico. Alguém que se dedicava a estudar anatomia, música, poesia, geologia, botânica e, além disso, não se limitava apenas a estudar, mas também fazia muitos experimentos para comprovar tudo o que estudava e descobria. Esse foi Leonardo da Vinci. Com certeza você está acompanhando o trabalho dos outros alunos do Colégio Pio XII e já sabe um pouco quem foi Da Vinci, mas que tal a gente trazer umas curiosidades sobre esse gênio? Sabia que Leonardo da Vinci tinha umas manias bem estranhas? Pois é verdade. Sua vida sempre teve lugar para muito mistério. Além das polêmicas mais famosas, como a suposição de atorrentar em Mona Lisa e ser maníaco-depressivo, o que se sabe é que ele tinha alguns hábitos esquisitos. Um deles era escrever ao contrário, da direita para a esquerda. Ele usava mesmo um código, feito de partes de palavras e símbolos no lugar das letras. Da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, num povoado perto de Vinci, a 50 quilômetros de Florença, Itália. Era filho ilegítimo de uma camponesa, Caterina, com o tabelião Ser Piero de Antônio. Os primeiros sinais de que a vida daquele garoto não seria comum surgiram na adolescência, quando passava horas aperfeiçoando o mesmo desenho. Por volta dos 20 anos, foi ser aprendiz no ateliê do artista Andrea de Verrocchio, em Florença. Lá conseguiu os primeiros trabalhos e ficou conhecido como bom pintor, mas que nunca entregava as obras no prazo. A partir daí, tornou-se autodidata e, ao morrer em 2 de maio de 1519, deixou quadros, desenhos e manuscritos. Restam hoje cerca de 6.000 das possíveis 13.000 páginas de anotações. Isso sem contar os protótipos de invenções, como o paraquedas, o escafandro e o tanque de guerra. Ele nunca se casou, mas seu nome não era só trabalho. Da Vinci era presença certa em festas da corte e nunca passava despercebido. Adorava se vestir com túnicas coloridas. Chega de falar de Leonardo da Vinci. Vamos agora falar da obra Virgem das Rochas. A Virgem das Rochas, também conhecida como Madonna dos Rochedos, é um conjunto de 2 pinturas de composições idênticas pintadas pelo Leonardo da Vinci e que estão atualmente expostas no Museu do Louvre em Paris e na National Gallery em Londres. Esta obra apresenta um tema mais religioso que acabava sendo comum naquela época nas pinturas renascentistas. Leonardo da Vinci utilizou a técnica chiaroscuro. Chiaroscuro é uma técnica de pintura a óleo desenvolvida durante o Renascimento que usa fortes contrastes tonais entre as formas tridimensionais da luz e da obscuridade para o modelo, muitas vezes para efeitos dramáticos. Foi pedido que Da Vinci pintasse a Madonna das Rochas para ser uma tela para a peça central em um altar da Igreja de São Francisco, em Milão. As freiras deram dimensões específicas para que a obra fosse muito religiosa, mas quando receberam a obra, se causou muito espanto, pois existiam detalhes perturbadores na obra. A obra consistia em a Virgem Maria de túnica azul sentada com o braço no menino Jesus. Diante dela se encontrava sentado Uriel e João Batista. Era João que estava abençoando Jesus, que se mostrava submisso à sua autoridade. Maria estava com um tom ameaçador sobre João Batista. Então Leonardo foi o primeiro a exigir liberdade em suas obras. Foi o primeiro a ignorar todas as indicações. Foi aí que indagou: eu, o pintor, o artista, é que sei como deve ser feito. Além da técnica de luz e sombra, percebemos um apurado trabalho de pesquisa que transcende a própria pintura e que adentra em áreas da ciência como a geologia, na composição das rochas, na minuciosa representação das plantas, sem falar nos estudos
de anatomia e expressão humana sempre presentes em todas as suas pinturas. As características renascentistas que esta obra apresenta são as composições em pirâmides, o naturalismo, a proporção e o estudo cuidadoso da anatomia do corpo humano. A Virgem das Rochas é uma obra que está envolta em vários mistérios. Um deles é o fato de existirem duas obras, ou melhor, duas versões da mesma obra. A primeira versão, adquirida pelo então rei da França, Luís, apresenta a Virgem Maria ao lado de São João Batista, ainda menino, com sua mão esquerda protegendo o menino Jesus, que está sob os cuidados de um anjo. A segunda versão, encomendada pela Irmandade Conceição de São Francisco em Milão, apresenta os mesmos personagens, porém com adornos religiosos e expressões angelicais. Versão de Louvre. Esta versão foi pintada em torno de 1483 a 1486, ou mais cedo. A pintura é poucos centímetros maior que a versão de Londres. A maioria dos estudiosos são unânimes em afirmar que o trabalho, em sua maior parte, foi executado por Leonardo, e é a primeira das duas versões mundialmente conhecidas. A encomenda original para que Leonardo da Vinci pintasse a Madonna das Rochas veio de uma organização conhecida como Confraria de Imaculada Conceição. As freiras deram dimensões específicas a Leonardo e o tema desejado, para pintar Virgem Maria, São João Batista ainda bebê, o arcanjo Uriel e o menino Jesus, abrigado em uma caverna. Embora Da Vinci fizesse o que mandaram, o grupo reagiu com horror quando ele entregou a pintura. Havia enchido o quadro de detalhes perturbadores. A tela mostrava a Virgem Maria de túnica azul, sentada com os braços em torno de um bebê, presumidamente o menino Jesus. Diante dela, encontrava-se também sentado Uriel, também com um menino, presumidamente o pequeno João Batista. O estranho, porém, é que em vez da cena que costumariam se ver, de Jesus abençoando João Batista, era João que estava abençoando Jesus, e Jesus mostrava-se submisso à sua autoridade. O mais preocupante, porém, era que Maria estava com uma das mãos sobre a cabeça do pequeno João, e com um gesto decididamente ameaçador. Os dedos pareciam garras de águia, agarrando uma cabeça invisível. Por fim, a imagem mais ameaçadora é clara. Logo abaixo dos dedos curvos de Maria, Uriel fazia com a mão um gesto de que cortasse a cabeça, como se cortasse o pescoço da cabeça invisível que a Maria estava em mãos. Versão de Londres, quase idêntica à versão de Louvre. A versão de Londres é provavelmente uma cópia da primeira, executada pelo próprio Leonardo, com a existência de outros pintores, mas provavelmente os irmãos Ambrógio e Evangelista de Pedras, pintada para adornar o altar da capela milanesa de São Francisco o Grande. Ela foi vendida pela igreja muito provavelmente em 1781 e certamente em 1785 tornou-se posse de Gavin Hamilton, que levou para a Inglaterra, onde passou várias coleções. Em 1880, finalmente se torna parte da coleção da National Gallery, onde encontra-se atualmente. Uma análise minuciosa da versão de Londres revelou detalhes de uma composição escondida sob a pintura. Especialistas encontraram projetos iniciais para o anjo e o menino Jesus sobre a superfície da pintura Virgem das Rochas. Pesquisadores revelaram novos detalhes dentro da pintura A Virgem das Rochas de Leonardo da Vinci. Desde 2005 já se conhecia a existência de sobreposições no quadro.
Porém, de acordo com a The National Gallery de Londres, imagens de alta qualidade revelam ainda mais. A pesquisa mostrou que, na composição original oculta, Da Vinci posicionou a Virgem Maria no lado esquerdo da imagem, de frente para o menino Jesus e com o anjo à direita. Não se sabe por que o pintor resolveu encobrir sua composição original. Para revelar a imagem oculta, os pesquisadores usaram 3 técnicas. A primeira foi a reflectologia infravermelha, que detectou pinceladas cobertas por muitas camadas de tinta. Após isso, o escaneamento por fluorescência de raio-x identificou substâncias ocultas que continham zinco. E por fim, a imagem hiperespectral detectou a energia eletromagnética saindo através dos espectros, a fim de revelar detalhes não detectáveis em espectro único. A pesquisa revela que o anjo e o Cristo bebê foram originalmente posicionados mais acima no desenho, com o primeiro voltado para fora e olhando para baixo. A composição original de Da Vinci foi significativamente rotacionada em comparação com a pintura que ele acabou produzindo. Não se sabe por que Leonardo abandonou sua composição original. Em julho de 2010, após um processo de restauração que durou 18 meses, foi revelado que o artista renascentista provavelmente pintou a tela inteira ele próprio, e não como se pensava anteriormente, com a ajuda de seus assistentes. A tela também aparenta nunca ter sido inteiramente concluída, segundo a equipe de conservação da National Gallery de Londres. O processo de limpeza trouxe à tona detalhes que passaram muito tempo ocultos sob uma camada de verniz aplicada em 1948-9 e fortemente degradada desde então, que também reduziu o sombreamento sutil da pintura, especialmente em suas áreas mais escuras, e prejudicou o senso de espaço pretendido. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Esperamos que você possa ter aprendido um pouco com a genialidade de Da Vinci. Ainda há muito para conhecer, fique ligado nos outros projetos. Com certeza você irá se divertir com tanto conhecimento. Obrigado. Obrigada. Obrigada.